Gálatas 6, versos 6 a 10, diz assim: o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará, ou colherá, a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Amém? Esse trecho é junto com o anterior ali, do 1 ao 10, do 1 ao 5, em que fala sobre a nossa vida diante do Senhor. Lembra que Gálatas está falando sobre a permanência no Evangelho. O apóstolo Paulo está falando para aquela igreja ficar firme no Evangelho de Jesus. E ele vai apontando o porquê ficar firme. Talvez seja uma palavra muito boa, muito necessária, no meio de uma pandemia, em que nós somos desafiados a ficarmos firmes, permanecermos no Evangelho. O trecho anterior, eu coloquei como o Evangelho nos ensinando a viver, a lidar com várias coisas, pecados expostos, dificuldades. E nesse trecho nós vamos aprender que o Evangelho é uma nova dinâmica de vida. Por quê? Porque nós achamos, irmãos, que nós sabemos como a vida é, como ela é regida. Nós achamos que já sabemos as regras da vida. Eu me lembro de um pastor que escreveu um livro, No livro dele ele relata que ele pregou um sermão, diz que foi muito bom, sobre o reino de Deus, sobre como se portar, e na porta ele estava cumprimentando os irmãos na saída, como normalmente a gente fazia antes da pandemia. E diz que passou um homem, aliás muito bem sucedido por ele, falou: pastor, ótima mensagem, mas o senhor sabe que no mundo não é assim, Isso só serve para dentro da igreja, mas na vida real não é assim. Por quê? Por que aquele homem disse aquilo para o pastor? Porque a gente acha que sabe como a vida é regida. Não, tudo bem, aqui na igreja a gente fala sobre amor ou sobre outras coisas, mas na vida mesma, lá é diferente. Irmãos, quantos de nós cauterizamos a nossa mente? Quantos de nós temos comichão nos nossos ouvidos, ao vir aqui, ouvir a palavra de Deus e achar que essa palavra só serve para a igreja, achar que essa palavra só serve para quando a gente fala sobre Deus, mas quando a gente fala sobre as outras coisas da vida, não, aí é a lei da natureza, a lei do mercado, seja qual lei que for, a lei do Estado, do governo, mas o Evangelho nos mostra a verdadeira, a real dinâmica de vida. E da onde que parte? Qual que é a parte inicial? É que a dinâmica de vida parte daquilo que Deus é, de como Deus age para conosco, de como Deus pensa. Quando alguém entra no reino de Deus, quando alguém começa a servir a Cristo, obedecer o Evangelho de Jesus, não é transformado apenas algumas ações. Para de fazer tal coisa, começa a fazer outra coisa. É transformado o modo como ele enxerga a vida, e como ele enxerga a dinâmica da vida, como a vida é regida. E se você não lembrar de mais nada dessa mensagem, lembre-se disso: quem rege a vida, pelo menos do servo do Senhor, mas de todo o universo, quem rege a vida é Deus. Então nós partimos das nossas escolhas, das leis que nós vemos no mundo, a partir do que Deus pensa, como Deus é, o que Deus quer de mim, o que Ele quer de nós. E a gente vai aprender algumas coisas aqui do Evangelho como dinâmica de vida. A primeira delas, eu colocaria como repartir para prosperar. Repartir para prosperar. Jesus já nos ensinou isso. Quando Ele está junto com os discípulos e com uma multidão de pessoas, Ele pega o pão e Ele teria poder para ir jogando o pão. Está aqui pão, quem quer? Ele poderia fazer nascer pão da grama. Falou, vai nascer 3 árvores de pão. Queriam ver a árvore de pão, Mas, ele podia fazer o que ele quisesse, mas sabe o que ele fez? Ele fez algo didático para os discípulos. Ele pegou o pão, tendo dado graças, Ele deu graças. Nascer ele faz isso também. Ele reparte o pão. E aí ele começa a multiplicar. Jesus está ensinando que a gente reparte para multiplicar, reparte para prosperar. O verso 6 nos ensina isso: o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. É uma palavra simples sobre sustento do obreiro, sustento daquele que fala da palavra. Para os Gálatas era muito importante, a gente vai ver logo isso, porque eles precisavam que alguém lhes ensinasse constantemente a palavra, porque eles já estavam se desviando. Mas eu aprendo algumas coisas aqui. Primeiro,
é uma palavra para a igreja, sobre o sustento, né? O instrutor deve, ou aquele que instrui o evangelho, deve ficar sendo sustentado pelo Senhor, muitas vezes através da igreja. Irmãos, eu falo isso sem problema algum, a nossa igreja entende isso, né? Graças a Deus, como pastor eu sou sustentado pelo Senhor, né? É Deus quem sustenta, mas através da igreja. Glória a Deus por isso. Mas esse também é uma colocação para que o instrutor não fique na mão de algumas pessoas. Se a igreja não abençoa, se ele depende de algumas pessoas específicas, talvez ele não vai falar a palavra de Deus, porque algumas coisas irão tocar naquelas pessoas. E é muito triste isso, às vezes acontece, mas glória a Deus que aqui nós estamos aprendendo. Aquele que é instruído, reparta dos seus bens. Mas e para o obreiro? E para quem prega? É obviamente que essa palavra é para mim, mas para todo aquele que prega também. Deve instruir. Olha só, o que é instruído na palavra, reparta com aquele que o instrui. Veja só que parte, irmãos, parte importante do evangelho é instruir na palavra de Deus. Aquele que prega, ou o instrutor, seja uma pregação aqui, como no sermão, seja na aula de escola bíblica, e seja como for, não está para entreter, não está para encher corações da palavra do mundo, ou de coisas que a gente deseja ouvir. Está para falar a palavra de Deus. Irmãos, essa é uma palavra para mim, eu não posso chegar aqui e falar, olha, está aqui dizendo, mas eu vou mudar aqui um pouco, senão os irmãos não vão gostar. Não, se é a palavra de Deus, tem que ser falado, independente. Mas é uma palavra para todos nós como ouvintes, porque eu também sou ouvinte da palavra de Deus, também ouço mensagens. Paulo também fala a Timóteo que chegará um tempo em que pessoas, né, terão comichões nos ouvidos, e irão para doutores, né, segundo as suas próprias paixões, segundo as suas próprias vontades. Eu tenho certeza que você, porque eu também sei sobre mim, nós somos tentados a ouvir só aquilo que nos agrada. E a palavra aqui está dizendo, reparte com aquele que instrui, não quem entrete, não quem fala o entretenimento, quem enche apenas as vontades pessoais. Às vezes nós precisamos ser chacoalhados, exortados pela palavra de Deus. E glória a Deus por isso, que há aquele que o instrui. Nesse caso não é apenas o pastor, né? Está falando sobre o sustento aqui, mas aquele que instrui tem que repartir a palavra. E para a igreja da Galácia, irmãos, era extremamente importante, porque estava vindo pessoas que falavam um evangelho falso, judaizantes, que estavam fazendo o povo voltar para a lei do Antigo Testamento, estava prendendo o povo numa falsa liberdade, e este povo estava indo atrás de um falso ensino. Então era importante que tivesse ali aqueles que falavam a palavra do Senhor, mesmo que fossem sustentados para isso. Irmãos, eu percebo uma dinâmica de vida aqui. Reparta para prosperar. Em que sentido? Neste caso aqui tem a ver com o repartir com aquele que instrui a palavra. Mas todas as vezes que nós entendemos que nós somos chamados para abençoar os outros, nós prosperamos. E aqui prosperidade, eu não estou querendo fazer um cálculo matemático, do tipo, dê 10 para Deus, você vai ganhar 100. Eu sempre uso esse exemplo. Não é barganha, não. Mas nós prosperamos quando nós entregamos o nosso coração para Jesus e quando nós somos generosos, quando nós abençoamos os outros. No caso específico da igreja da Galácia e de toda igreja, quando abençoa aquele que o instrui, é abençoado com a instrução da palavra de Deus. Mas há outras formas também, quando eu reparto, seja uma condição financeira, seja uma palavra, seja uma oração, quando eu reparto, eu prospero, no sentido de que eu me aproximo de Deus. Pode ser que eu não dê 10 e ganhe 100, pode ser que isso não aconteça, mas certamente quando eu abençoo alguém, eu sou abençoado por Deus também. Talvez você esteja reclamando que lhe falta bênção. Quem sabe a resposta de Deus para você hoje é, talvez lhe falta abençoar pessoas. Que você vai perceber como você é abençoado só em participar do reino de Deus. Reparta. O que você tem nas mãos? Talvez você não tenha muito dinheiro. Quem sabe você contou o dinheiro para comer até o final do mês. Quem sabe você não pode ser, repartir dinheiro, vai faltar. Mas talvez você tenha uma palavra para repartir. Talvez você tenha um tempo para repartir com alguém. Uma ligação que você pode fazer. O ouvido que você pode repartir para ouvir. Uma lágrima que você pode chorar junto com alguém. Então reparta, meu irmão.
Você foi feito para abençoar pessoas também. É claro que neste caso aqui, está sendo falado especialmente do sustento, porque entra a questão financeira também, mas em todas as outras áreas. E aí a gente parte para o próximo verso, que está ligado a isso, está ligado ao ensino, à instrução da palavra de Deus. E agora a gente vai aprender uma outra coisa, que é da dinâmica da vida. Olha o verso 7. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também colherá. A segunda lição aqui é: não torça o nariz para Deus. Não torça, não zombe de Deus. E com isso aprenda um novo princípio de vida. Por que não torça o nariz para Deus? A palavra aqui traduzida por Deus não se deixa escarnecer, ou de Deus não se zomba, talvez na sua tradução esteja assim, é literalmente um abrir a narina. Só que, claro, que nessa não daria para traduzir, a gente não entenderia isso, né? Mas abrir a narina, sabe quando alguém fala e você faz, que você está desprezando essa pessoa? É essa a ideia. Para nós, hoje em dia, é o torcer o nariz. É isso que Paulo está falando, de Deus não se torce o nariz. Para Deus não se despreza. Se você está desprezando Deus, então você está plantando desprezo a Deus, você irá colher isso. E na primeira colocação aqui, que está diretamente ligado, tem a ver com o ensino da palavra de Deus. De Deus não se zomba. Do ensino que vem de Deus, não se zomba, não se torce o nariz para a palavra de Deus. Por quê? Porque se eu torço o nariz para o ensinamento da palavra de Deus, eu irei colher isso que eu estou plantando. Se eu estou ouvindo constantemente a palavra de Deus e dando de ombros, se eu estou ouvindo, lendo e não colocando em prática, então eu estou zombando de Deus. Eu estou torcendo o nariz para a palavra de Deus. E aquilo que for semeado no ensino, aquilo que você semeia, e primeira colocação aqui tem a ver com a instrução da palavra. Isso você irá colher. Essa é uma dinâmica de vida. Quantos aí que estão zombando da palavra de Deus, zombando do ensino da palavra de Deus, e acham que estão sendo livres, na verdade estão se tornando escravos, porque estão zombando de Deus, mas de Deus não se zomba. Está plantando um falso ensino, e irá colher um falso ensino. Eu já vi algumas pessoas que deixaram o ensino correto das Sagradas Escrituras, em nome da liberdade, em nome de um zombar de Deus. Claro que não falaram assim, né? Mas quando você vai ver, estão presos, estão quase que beijando o pé de alguém, pegando o lenço, levando para casa, porque o lenço é abençoado. Estão presos em dinâmicas de campanhas, de coisas que amarram. Se não for em um, já perdeu a bênção. Gente dentro de igreja evangélica, não estou citando outros exemplos não, que desprezaram a palavra de Deus, estão colocando objetos sagrados à volta da arca da aliança, coisa do tipo. De Deus não se zomba. Quer zombar do ensino da palavra de Deus, irá colher da escravidão de quem não conhece a palavra de Deus. Mas aquele que não zomba de Deus, aquele que colhe do ensino, que planta o ensino da palavra de Deus, que acolhe no seu coração, isso também frutifica. Você também conhece a verdade, começa a viver liberto pela verdade de Deus. Isso não se aplica apenas a quem sai, quem vai para um ensinamento ou outro, mas para quem está dentro da igreja, para quem está vindo à igreja, ou está vindo à igreja online, né? Mas para quem está ouvindo a palavra de Deus e não está acatando isso no seu coração, de Deus não se zomba. Você quer desprezar o ensino de Deus? Você quer ler a Bíblia e fingir que não é para você? Então você irá colher isso. Eu também. Entende? Porque a gente tem a tendência de achar que a Bíblia não é tudo, né? Não é tudo para nós, não. É tudo, irmão. Aquilo que você leu lá é para você colocar em prática, para você viver. Não zombe de Deus. E aí a coisa começa a se expandir, o ensino começa a se expandir. Porque, primeiramente, essa metáfora representa uma dinâmica a respeito do ensino. Mas agora nós vamos para o verso 8. Porque o que semeia na sua carne, colherá corrupção. Ou na carne colherá corrupção. O que semeia no espírito colherá a vida eterna. Agora ele expande, não é apenas o ensino, mas é tudo aquilo que você planta na carne. Agora a lição continua aumentada, né? E eu diria assim, ao plantar, repare no terreno onde você está plantando. Aonde que está sendo plantado? Está sendo plantado na carne ou está sendo plantado no espírito? O plantio que você está fazendo da sua vida, quer ver? Dos seus relacionamentos, por exemplo, das suas escolhas,
daquilo que você fala. Você está plantando na carne ou você está plantando no espírito? E se há alguma dúvida sobre o que é plantar na carne, se você está honestamente em dúvida, releia ali o capítulo 5, os versos 19 até o 23. Eu não vou lembrar aqui porque nós gastamos alguns domingos nesse trecho. Mas plantar na carne é a obra da carne, né? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, ciúmes, iras. Como que a gente pode estar plantando na carne e esperar colher no espírito? Como que a gente está plantando palavras que amaldiçoam os outros e achar que iremos colher palavras de bênção? Como a gente pode estar plantando coisas ruins, um desamor, um ódio ao outro e achar que colheremos amor? Quem planta na carne, colhe na carne, da corrupção da carne. Mas a palavra boa e a palavra de esperança para você e para mim é que quem planta no Espírito, colhe no Espírito, colhe da sua vida espiritual. Aonde você está plantando? Escolha plantar no Espírito, porque plantar no Espírito gera colheita espiritual. E comecemos do básico aí, ler a Bíblia, orar. Tem um cântico para as crianças, creio que os irmãos conhecem: leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, né? Eu poderia mudar um pouquinho essa música e dizer: leia a Bíblia e faça oração se quiser plantar. Porque você começa plantando, levando a sério aquilo que é básico. Aquilo que é básico. Ler a Bíblia, orar, buscar a Deus, jejuar, perdoar os outros, limpar o seu coração, considerar os pensamentos que você tem pensado, colocá-los diante de Deus. Mas isso é tão ruim, isso é tão difícil. É difícil, mas todo plantio é difícil. Se você tem grama em casa, você já plantou alguma coisa, você sabe que praga cresce facinho, né? O joio, né, ou a praga, ou seja lá o que for, cresce sem problema. Mas vai colocar uma plantinha para crescer, como é difícil. No seu e no meu coração é assim também. Mas é muito melhor, irmãos, colher a plantinha, colher o que a gente plantou, do que colher praga, do que colher alguma coisa que não serve. E é assim para a nossa vida também. É fácil plantar na carne, é fácil deixar ser guiado pelos nossos desejos, mas quem planta na carne, colhe corrupção da carne, colhe aquilo que vem da carne. Repare onde você está plantando. Faz um diagnóstico aí, como está a sua vida? Pensa aí nessa última semana, você plantou mais na carne ou no espírito? As suas conversas, as suas reações, o seu tempo diante do celular, da televisão, ou enfim, daquilo que você passa tempo, foi mais plantio da carne ou plantio no espírito? A gente sempre diz, né, que nós escolhemos o que plantar ou onde plantar, nós não escolhemos o que colher. Se você planta laranja, você tem que colher laranja, meu amigo. Não vai procurar maçã se você plantou um pé de laranja. Não vai procurar respostas espirituais se tem plantado coisas carnais. Que seja uma palavra para mim e para você de perceber aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E agora Paulo vai passando para frente e vai explicando. E agora eu diria assim, ele tem uma técnica revolucionária de plantio. Veja o verso 9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecidos. Qual a técnica? Não sei o que plantar. Faça o bem. Faça o bem. Você sabia que o bem vence o mal? A Bíblia diz que nós devemos vencer o mal com o bem. Tem gente que quer vencer o mal com o mal. Falou, eu falo pior. Mas está vencendo o mal com o mal. Sabe quem ganhou? Não foi nem você nem o outro, foi o mal. Porque o mal que estava no outro estava em você também. Mas você pode vencer o mal com o bem. Falou, eu falo melhor. Maltratou, eu oro. Amaldiçoou, eu abençoo. Faça o bem, façamos o bem, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos. Confiança de colheita. Sabe por quê, irmãos? Porque quem garante a nossa colheita sempre é o Senhor. Esse tempo talvez de pandemia, mas não só a pandemia não, acho que em outros momentos também, em que nós ficamos ansiosos. Eu acho que a pandemia tem causado uma certa ansiedade, mas já desde antes da pandemia, nós já sabíamos o que era ansiedade, né? Nós passamos por muita ansiedade, por muita vontade de resolver as coisas direto, porque nós não entendemos que quem garante a colheita é o Senhor.
Isso faz parte da dinâmica de vida que o Evangelho nos ensina. Eu faço bem, eu planto, e o Senhor traz a colheita, no tempo dele, do jeito dele, mas o Senhor garante a colheita. Ele ainda fala, ó, você faz o bem, Deus é quem traz a colheita, mas você tem a resiliência. Essa palavra é para mim. Aguente, porque se não houvermos desfalecidos, ser resiliência, é aguentar. Eu falei hoje de manhã na lição sobre Jó, que há um problema, não só sobre o quanto de peso a gente aguenta, mas quanto tempo a gente aguenta aquele peso, né? O exemplo que eu dei é que eu consigo levantar 20 quilos, creio eu, consigo sim, mas levantar 20 quilos, um dia inteiro, opa, já é outra coisa, né? Resiliência, faça o bem, coloque a colheita, ou coloque a sua esperança de colheita no Senhor, e se você não desfalecer, você ficar firme, você verá a colheita do Senhor. Lá em Salmo 126, nos ensina que quem leva preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo seus feixes. Feixe é quando você colhe, ainda tem que amarrar ainda as coisas, para pegar o tanto de coisa que você colheu. E Jesus fala do reino de Deus, que é uma sementinha, mas quando brota, dá a 30, a 60 e a 100. 30 já era uma colheita boa, 60 excepcional, e 100 era quase impraticável. Mas Jesus diz que a colheita é nesse estilo. Então nós colheremos, irmãos. Nós colheremos aquilo que temos orado. Nós colheremos, claro, colocando a vontade de Deus, o bem que temos feito. Nós colheremos a palavra que temos falado para os outros de evangelismo. Nós colheremos. Tem tanta gente colhendo isso na sua família. Talvez não chegou ainda na sua família, mas eu creio, irmãos, não se canse de fazer o bem. Continue firme, resiliência, porque a seu tempo o Senhor dará a colheita. Irmãos, é importante a gente entender isso por dois motivos. A colheita é o Senhor quem dá. Primeiro, a minha esperança está nele, não está em mim. Porque se eu for depender a colheita de mim, eu desisto de plantar. Porque eu sei como eu sou. Eu sei a incapacidade que eu tenho de gerar os frutos que eu quero ver. Então a minha esperança está nele. Mas segundo lugar, também tão importante, é que quando vem a colheita, nós glorificamos ao Senhor da colheita. Nós glorificamos ao Senhor que frutifica. Já aconteceu contigo? Comigo já aconteceu. De ver algo acontecendo, talvez algum ministério que eu estava liderando, alguém que eu estava evangelizando, e aquilo frutificou, a pessoa se converteu, o ministério frutificou, alguma coisa aconteceu, e você olha, no meu caso eu olho e falo, eu tenho certeza que não fui eu, porque eu tentei de tudo, não consegui, mas foi Deus. Ele é quem traz o fruto, mas a gente faz o quê? A gente fica firme. É uma técnica revolucionária. Faça o bem, espere no Senhor e fique firme, porque o Senhor trará a colheita. Eu quero falar com você que tem orado por pessoas na sua família. Eu sei que tem irmãos que têm orado para que cônjuges, filhos, pais se convertam ao Senhor. Continue orando, viu? Continue orando. Deus ouve orações daqueles que estão clamando ao Senhor. Não se canse de fazer esse bem, porque orar pelo seu, pela seu familiar, pelo seu amado, é talvez o maior dos bens que você pode fazer a ele. Mas não se canse. Deus traz a colheita. Não é você. Às vezes a gente acha, né? Já aconteceu comigo de querer evangelizar um familiar. Falei, não, eu vou convencê-lo de todos os jeitos. Vou falar por A mais B, ele vai ficar convencido. Não aconteceu nada. Claro, falei, evangelizei, conversamos, mas quem traz a colheita é o Senhor. Você pode falar, mas coloque a sua esperança no Senhor. A seu tempo, Ele trará a frutificação. Que bom que a gente pode ver que para alguns já chegaram. Que isso aumente a sua esperança, você que ainda não colheu. Que aumente a sua dependência no Senhor. Essa é uma técnica de plantio revolucionária, né? Percebe, irmãos, nós estamos numa linha crescente aqui. Primeiro fala sobre o sustento, o repartir para prosperar, o sustento do obreiro. Depois ele já encaixa com a ideia da seriedade na palavra. Ou já está falando sobre isso. Plantar, especialmente, tem a ver com plantar o ensino correto em nossos corações. Aí ele vai aumentando, fala da vida do Espírito. Não só vida, né? A obra que nós fazemos no Espírito. E termina aqui, ou pelo menos até aqui esse momento, com a permanência. Aí nós já aprendemos algumas coisas. Leve a sério a palavra de Deus, viva isso, plante no Espírito e fique firme, que diante disso o Senhor fará prosperar, fará trazer a colheita.
Mas agora nós aprendemos uma coisa ainda mais. Há uma nova linha de chegada. Talvez você diga assim, tá bom, eu vou plantar, mas até quando? Até que momento? Veja o começo do verso 10. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Olha só, até quando eu vou plantar? Enquanto tiver tempo. Sabe o que isso quer dizer? Enquanto você tiver vida, você é chamado por Deus para plantar no Espírito, para plantar no ensino da palavra de Deus e numa vida espiritual. Enquanto tiver tempo. É um contraste, irmãos, com essa era atual. No começo do livro de Gálatas, ele fala sobre o presente século mau. E aí Paulo está dizendo, sabe por que nós estamos nesse presente século mau? Um dos motivos é para que enquanto a gente tem tempo aqui, a gente plante daquilo que vem do Senhor, daquilo que é espiritual da palavra do Senhor, da vida do Espírito em nós. Enquanto tiver tempo. Até quando, então? Tem uma nova linha de chegada, né? Se o Evangelho é o plantio espiritual, o plantio da bondade, da palavra do Senhor, da vida no Espírito, enquanto houver tempo, é sinal de que a gente vai plantar toda a nossa vida. Aí você diz assim, tá, algumas colheitas eu verei aqui, mas se é para eu plantar até o último dia de vida, onde que eu vou ver a colheita no final das contas? Toda a minha colheita. Sabe aonde? Diante do Senhor, no céu, na glória, na eternidade, no reino de Deus, no reino em plenitude, na presença do Senhor. Ali, irmãos, nós iremos ver a colheita total, ali. Enquanto houver tempo, você vai plantar até o último dia de vida. Pode ser que seja o último dia de vida seu, seja ainda jovem, pode ser da idade mais elevada. Mas enquanto você está vivo, você está tendo tempo para plantar no Espírito. E boa parte da nossa colheita nós veremos na glória. Aí talvez você diga assim, mas isso não me ajuda muito, isso não me motiva muito para plantar. Não, na verdade isso motiva ainda mais, porque nós estamos plantando com os olhos na eternidade, e aqueles que estão olhando para a eternidade são muito mais produtivos, ou vou trocar essa palavra, muito mais frutíferos, do que aqueles que estão olhando para essa terra. Porque quando você planta com os olhos na eternidade, você está entendendo que você está fazendo um trabalho junto com o Senhor. É Ele que te colocou aqui para plantar. Enquanto você tiver tempo, você está plantando, está falando. E Deus, ao seu tempo, irá trazer a colheita. Mas se você até o último dia estiver plantando, existem muita coisa que você não vai ver colher aqui, mas você irá ver na eternidade. Quanta gente, né? Talvez você já tenha isso, que eu já tenho algumas pessoas que eu digo brincando, mas uma verdade. Quando eu chegar no céu, eu vou ver primeiro Jesus, né? Mas tem algumas outras pessoas que eu quero dar um abraço também, que já chegaram lá e abençoaram a minha vida. Talvez você tenha gente assim também já, que já te abençoou e já está na glória. Talvez essa pessoa que te abençoou nem viu o plantio que fez na sua vida, mas plantou enquanto tinha tempo. E tudo bem, ele está lá vendo diante do Senhor. Que a sua vida seja assim também, irmão. Que haja uma nova linha de chegada, ou seja, que você perceba que você planta até o último dia de vida. Não desfaleça. E a outra coisa, que é bem prática, é o final do verso 10, comece a mudança com quem está perto. Veja ali, enquanto tiver tempo, façando bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. A quem que a gente faz o bem? A todos quanto for possível. Mas a gente começa de perto. A gente começa aos da casa, aos que há intimidade. Não serve, irmãos, ser uma bênção para as pessoas que estão lá fora, se você for uma maldição para as pessoas que estão perto de você. Sabe, aquela pessoa que quando se convive, se percebe que não é aquela bênção toda, não serve. A dinâmica do Evangelho, que o Evangelho inaugura na nossa vida, comece a ser bênção para quem está perto. Aos domésticos da fé. Isso quer dizer a quem está congregando junto contigo. Mas vamos começar da casa. Você é uma bênção na sua casa? Você é uma bênção na igreja? Porque é isso que o Evangelho está nos ensinando aqui, isso que a palavra de Deus está ensinando. Quer fazer bem? Comece a quem está perto. Comece a quem congrega contigo. Comece da igreja local. Comece daqui. Abençoando aqueles que estão próximos de você. É o amor vivido na prática. Irmãos, é muito fácil a gente amar quem está longe, né? E que bom, eu espero que você tenha bons, enfim, uma boa colocação, uma boa conotação
de igrejas longe, de outro estado que você foi visitar, ou igrejas que você congregou e não congrega mais. Eu espero que você lembre com muito carinho, mas o bem, a bênção, o seu fazer o bem, começa de onde você está, começa daqui, começa a abençoar as pessoas que estão perto. Essa é a dinâmica do Evangelho para a nossa vida. Toda transformação missionária, toda transformação do Evangelho de Deus, começa com quem está perto. Se você fosse para um campo missionário, sabe o que você iria fazer? Basicamente a mesma coisa, só que lá no campo missionário. Não, vou para a África. Você vai para a África e lá você vai ter que abençoar quem está perto de você. Eu vou para a Ásia, vou para a China, vou para os locais mais longes, afastados, que não conhecem o Evangelho. Você vai chegar lá e você vai ter que abençoar as pessoas ao seu redor. Porque toda bênção começa aos domésticos, começa quem está perto. Tem alguém que você precisa abençoar? Tem alguém na igreja que você precisa abençoar? Talvez alguém que você sabe que está com uma dificuldade. Quem sabe pode ser uma dificuldade financeira, pode ser uma dificuldade pessoal, ou talvez você precise abençoar com uma palavra de reconciliação, ou com uma palavra de bênção, com uma oração. Então comece, irmãos, porque a mudança começa de quem está perto. Não é errado abençoarmos os que estão longe, na verdade é muito certo. Mas se eu abençoo os que estão longe e sou uma maldição para quem está perto, então é apenas hipocrisia, é apenas demagogia. Não é uma vida frutífera no Evangelho de Deus. Que você possa ser uma bênção para quem está perto, que eu possa ser uma bênção para a sua vida, né? E você para mim e nós uns para os outros, né? Como diz o cântico antigo, eu preciso de você, você precisa de mim e nós precisamos de Cristo. E é assim mesmo. Para terminar, veja qual é o quadro que Paulo está pintando aqui, um grande quadro, né? É uma força que parte da igreja local. Existem trechos que falam sobre a igreja total, todos os salvos, mas nesse trecho está falando sobre a igreja local. Pessoas que zelam pela palavra de Deus, inclusive pelo aquele que instrui na palavra. Pessoas que cuidam da sua vida, para que a sua vida seja um plantio espiritual. Pessoas que fazem o bem incansavelmente para todos, mas especialmente para os seus, para os que estão próximos. E pessoas que cuidam de uns aos outros em amor, com bondade. Você é chamado para isso, viu? Quando Jesus te salvou, te trouxe para o Evangelho, Ele te trouxe para te tornar uma bênção, não só para te abençoar, mas para te tornar uma bênção, vivendo nessa nova dinâmica. Deus sabe como a vida funciona. Você lembra que a gente começou assim? A gente acha que sabe, e às vezes a gente quer dar até explicação para Deus, né? Não, Senhor, desse jeito aqui vai ser melhor. Não, Deus sabe como a vida funciona. E por mais que para nós pareça que o resolver é daquele jeito que a gente quer fazer, se a palavra de Deus, se o testemunho do Espírito Santo no seu coração tem sido diferente, considere o Senhor. Ele sabe. Considere a Deus e a sua sabedoria nas horas dos plantios. Porque Ele é justo juiz. Ele trará a colheita. Você está plantando espiritualmente? Você está plantando o ensino da palavra de Deus? Então confie, meu irmão. Confie e aguarde. Mas você está plantando na carne? Eu estou plantando dos desejos que eu tenho pecaminosos? Então eu preciso parar de plantar isso e começar a plantar aquilo que é da vontade do Senhor. O Evangelho nos ensina a dar valor ao que importa, que é a palavra de Deus, que é a vida de Deus em nossa vida. Deixa eu te desafiar. O que você tem feito diferente do que foi falado nessa noite? Você tem plantado na carne? Você tem desprezado o ensino? Você tem deixado de repartir daquilo que você pode abençoar com os outros? Precisa haver alguma mudança em você nesse sentido? Você tem tirado os seus olhos da eternidade? Quem sabe os problemas deste mundo têm feito seu olhar voltar só para o que é terreno? Então você está sendo desafiado, creio que a partir da palavra do Senhor, a voltar o seu olhar para Jesus, a voltar a plantar espiritualmente uma vida do Espírito, a voltar a considerar a palavra de Deus como verdadeiro ensino e a colocar a sua vida diante dele. Eu não sei o que se aplica aqui diretamente a você, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus pode aplicar essa palavra no seu coração. E eu quero orar junto contigo, quero te chamar a ficar em pé, te convidar a se colocar em pé. Os irmãos que estão aí na sua casa, pode ficar em pé também aí, onde você estiver, esteja orando junto conosco. E vamos encerrar esse culto, mas encerrar colocando-se no desafio da palavra do Senhor. O desafio de viver aquilo que o Senhor tem para nós. Vamos falar com o nosso Deus. Deus de amor, obrigado por esse tempo, Senhor.
Obrigado pela Tua palavra aos nossos corações e por tudo aquilo que o Senhor tem feito e falado, Senhor. A Deus, em nome de Jesus, nós queremos aprender essa dinâmica, mas a princípio já começar entendendo que o Senhor sabe como a vida é regida. Que eu não tenha, Senhor, o orgulho, que eu não tenha um coração tão arredio de achar que eu sei mais do que o Senhor, que eu sei resolver problemas fora da Tua palavra, que eu sei o que plantar. Não, Senhor, que eu me coloque em humildade debaixo da Tua palavra, debaixo da vontade do Senhor, e plante aquilo que é espiritual, viva uma vida debaixo do ensino da palavra do Senhor. E eu peço isso também pelos meus irmãos e irmãs nessa noite. Senhor, se tem alguém agora se colocando em arrependimento por aquilo que plantou longe do Senhor, que o Senhor possa trazer uma revolução, uma transformação na sua vida. Aqueles que têm falado, têm agido de modo a plantar na sua carne, Senhor, que haja uma mudança hoje, que haja um plantio espiritual. Aqueles que têm dado ouvidos a falsos ensinamentos, coisas que o Senhor já tem incomodado seus corações. Senhor, livra-os disso, Senhor. Restaura a vontade deles para com a Sua palavra, Deus, em nome de Jesus. Senhor, também aqueles que estão fazendo o bem, mas já estão cansados de fazer o bem. Aqueles que não estão vendo frutificação no seu plantio, dia após dia, semana após semana, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na igreja, seja nos estudos, seja com as pessoas ao redor, seja onde for. Deus, revigora o ânimo. Senhor, a palavra aqui nos diz para que nós não nos cansemos. Mas, Senhor, nós nos cansamos. Quantas vezes nós nos sentimos abatidos, desmotivados, desanimados. Renova o ânimo daquele que se cansou de fazer o bem. Aquele que resolveu parar de orar, porque a coisa não acontece, a pessoa não muda. O alvo da oração não se converte. Deus, em nome de Jesus, traz um ânimo novo. Coloca o olhar desse irmão, dessa irmã em Ti, esperando a colheita do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda a plantar aquilo que vem do Senhor e a desejar a colheita que vem de Ti, ó Deus. Clamamos em Teu nome. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus. E toda a igreja diz: Amém.